Em algum momento entre o século III a.C. e o sétimo depois, a humanidade perdeu algo que talvez nunca recupere. Uma biblioteca com centenas de milhares de obras, filosofia, medicina, astronomia, matemática, literatura, história, reunidas em um único lugar por séculos de esforço coletivo. Quando ela desapareceu, levou consigo respostas para perguntas que ainda não sabemos que estávamos fazendo. Essa é a história da Biblioteca de Alexandria. A história começa com um sonho de império. Alexandre Magno fundou a cidade que leva seu nome em 331 a.C., no delta do Nilo, com acesso ao Mediterrâneo e às rotas comerciais do Oriente. Após sua morte, um de seus generais, Ptolomeu, assumiu o Egito e decidiu que Alexandria seria não apenas a capital política do mundo, mas a capital intelectual. Por volta de 300 a.C., fundou o Museu, o Templo das Musas, e junto a ele, a biblioteca. A ideia era simples e absurdamente ambiciosa, reunir em um lugar todo o conhecimento humano existente. Para isso, Ptolomeu e seus sucessores criaram o que talvez tenha sido a primeira operação de inteligência acadêmica da história. Agentes eram enviados por todo o mundo conhecido em busca de manuscritos para comprar ou copiar. Todo navio que atracava no porto de Alexandria tinha os livros a bordo confiscados pelos agentes do rei. Os originais eram levados para a biblioteca. As cópias eram devolvidas aos donos. Quando Atenas enviou os manuscritos oficiais de Ésquilo, Sófocles e Eurípides para que fossem copiados, Alexandria pagou a caução exigida, ficou com os originais e mandou de volta as cópias. O dinheiro da caução? Perdeu. Valeu. No seu auge, a biblioteca tinha entre 400 mil e 700 mil rolos de papiro. Os números exatos se perdem com ela mesma. Mas o que sabemos é que os maiores nomes da ciência antiga trabalharam lá. Euclides escreveu seus elementos de geometria em Alexandria. Eratóstenes calculou a circunferência da Terra com precisão de 2% de erro, usando uma vara e sombras, no século III a.C. Arquimedes passou anos em Alexandria. Aristarco de Samos propôs que a Terra gira em torno do Sol, 1800 anos antes de Copérnico. Esse texto desapareceu com a biblioteca. A humanidade esqueceu o fato e levou 18 séculos para redescobri-lo. Havia também Hipatia, filósofa, matemática e astrônoma, filha do último diretor conhecido da biblioteca. Era a mulher mais intelectualmente respeitada de sua época, ensinava filosofia e matemática a homens de todo o Mediterrâneo. Em 415 d.C., uma multidão cristã a arrancou da carruagem no meio da rua. A mataram com pedaços de cerâmica. E queimaram o corpo. O assassinato de Hipatia é frequentemente apontado como símbolo do fim da Alexandria intelectual, o momento em que o mundo decidiu que o saber era perigoso. Mas quem destruiu a biblioteca? Essa é a pergunta que os historiadores debatem até hoje, e a resposta é mais complexa e mais perturbadora do que a versão simplificada. Não foi uma única pessoa. Não foi um único incêndio. Em 48 a.C., Júlio César incendiou navios no porto de Alexandria. O fogo se alastrou e queimou um depósito com 40 mil rolos. Provavelmente não a biblioteca principal, mas um golpe enorme. 2 séculos depois, o imperador Aureliano destruiu parte da cidade numa guerra civil. Em 391, o bispo Teófilo mandou demolir o Serapeum, o templo que abrigava a segunda maior coleção da cidade. E então, em 642 d.C., os árabes conquistaram Alexandria. Existe uma história famosa, provavelmente apócrifa, onde o general Amr ibn al-As escreve ao califa Omar perguntando o que fazer com os livros. A resposta atribuída a Omar, se o que está nesses livros concorda com o Alcorão, são desnecessários. Se contradiz, são heréticos. Queime tudo. A maioria dos historiadores hoje acredita que essa história foi inventada séculos depois. Mas a verdade é igualmente trágica, não importa quem deu o golpe final. O que importa é que quando a poeira baixou, a maior coleção de conhecimento do mundo antigo havia desaparecido. A teoria mais aceita atualmente entre historiadores é que a biblioteca não foi destruída em um único evento catastrófico. Ela foi morrendo lentamente. Falta de financiamento. Guerras. Instabilidade política.
Uma série de perdas parciais ao longo de séculos. Como uma civilização que vai perdendo memória, não de uma vez, mas fragmento por fragmento, até que um dia você percebe que não há mais nada para lembrar. Essa versão da história é menos dramática. Mas é muito mais honesta e muito mais assustadora. O que se perdeu? Ninguém sabe ao certo, e essa é a tragédia dentro da tragédia. Estima-se que temos menos de 1% da literatura grega antiga. Sabemos que existiam 123 peças de Sófocles. 7 sobreviveram. Sabemos que Aristóteles escreveu diálogos tão belos quanto os de Platão. Nenhum chegou até nós. Há tratados de medicina, mapas do mundo, cálculos de astronomia que podem ter sido a base para descobertas que refizemos séculos depois, pagando o preço em vidas e tempo de uma humanidade que precisava reinventar o que já havia sabido. Em 2002, o Egito inaugurou a Biblioteca Alexandrina, uma nova biblioteca no mesmo local da antiga. É um gesto bonito. Mas ninguém sabe o que estamos tentando substituir.